Olá, eu sou Renato Santos Chaves e a gente vai falar aqui nesta aula de auditoria governamental, introdução à auditoria governamental. Vamos então ver aqui os objetivos desta aula. Os objetivos gerais: conceituar a atividade de auditoria, compreender a finalidade da auditoria governamental e conhecer os elementos de auditoria governamental. Vamos lá. A auditoria teve início com a contabilidade. Isso mesmo, é oriundo da ciência contábil, a partir de atividades de verificação de estoques e de registros de entradas e saídas de valores financeiros. Isso antes de Cristo, segundo pesquisas do professor Antônio Lopes de Sá em seu livro Auditoria Contábil. Então, a contabilização, os registros de estoques e registros de recebimento de valores ou de trocas, eles eram conferidos posteriormente por alguém de fora, que significava uma espécie de auditoria, de conferência daqueles valores. Depois, com a Revolução Industrial, com a evolução dos tempos, mais recentemente Revolução Industrial, essa técnica contábil foi aprimorada, até porque as empresas tornaram-se de grande monta e investidoras. A auditoria, nesse escopo, ela extrapolou o mundo contábil e é utilizada também nas demais áreas do conhecimento, uma vez que sua função é verificar se os atos e fatos ocorridos estão de acordo com critérios pré-estabelecidos. Então, a auditoria, nós podemos abarcar muita coisa em auditoria. A auditoria contábil, que iniciou com a contabilidade, a auditoria interna, que está internamente a determinado órgão ou entidade, a auditoria governamental, que verifica a aplicação dos recursos públicos, a auditoria de sistemas informatizados, que vai verificar a tecnologia da informação, a auditoria fiscal na arrecadação de tributos, a auditoria operacional, que vai verificar a economicidade, a eficiência, a efetividade, a auditoria médica, que verifica os atos médicos, de determinados procedimentos, se estão de acordo com os critérios da área de saúde. Então, toda a auditoria ela vai verificar se os atos e fatos ocorridos estão de acordo com critérios pré-estabelecidos para aquela situação ou para aquela área de aplicação do conhecimento e de execução de técnicas. A auditoria governamental em si. A auditoria governamental ela tem uma visão na teoria da agência, que diz o seguinte: a sociedade, que é representada pelo Poder Legislativo, ela confere, delega confiança a gestores públicos, que vão gerir os recursos públicos, aplicar esses recursos em prol da sociedade, em serviços e bens para a sociedade. Então, quando há essa delegação pela sociedade para esses gestores públicos de tempos em tempos têm obrigação de prestar contas. Para quem? Para a própria sociedade. Então, uma vez delegada a confiança, esse voto de confiança para os gestores públicos, para gerir esses recursos públicos, posteriormente, esses delegados ou gestores públicos têm que prestar contas à sociedade. E aí é que nasce a figura da auditoria governamental para assegurar que essa prestação de contas ela está de acordo com os parâmetros, com os critérios que foram inicialmente estipulados, que foram conferidos pela sociedade. Então, o ambiente da auditoria governamental ou do setor público é aquele no qual governos e outras entidades do setor público são responsáveis pelo uso de recursos provenientes de tributação e outras fontes para a prestação de serviços aos cidadãos e outros beneficiários. Nesse sentido, a auditoria governamental atesta se os recursos públicos foram aplicados de forma legal, eficaz e eficiente. Então, esta é a noção, é a ideia que nós temos da auditoria governamental, que faz essa intermediação entre a delegação, o voto de confiança na aplicação dos recursos públicos pelos gestores e a prestação de contas desses recursos. Está ok? Está de acordo com os critérios? Então, a auditoria governamental ela tem esta função. E aí, cada país, cada unidade tem o seu mandato constitucional. No Brasil, nós temos a Constituição Federal,
que nós temos lá um capítulo específico, lá no artigo 70 da Constituição Federal, que fala da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. E aí diz o seguinte, que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante o controle externo, é isso? Congresso Nacional, o controle externo, que é o Poder Legislativo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Está lá previsto, então, a possibilidade de fiscalização com mandato constitucional na Constituição Federal de 1988. E o artigo 74 vai dizer o seguinte, que os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Então isso aqui está lá no artigo 74 da Constituição e pelo princípio da simetria constitucional, isto é replicado e aplicado às constituições estaduais e às leis orgânicas, né? Lembrando que nos municípios nós não temos a figura do poder judiciário, temos lá poder legislativo e executivo, mas pelo princípio da simetria nós vamos ter esta mesma aplicação a estados e municípios. Então, já que nós temos este mandato constitucional de realizar, de ter a fiscalização desses recursos públicos, e aí essa fiscalização a gente pode de forma geral falar em auditoria governamental. E qual é a finalidade da auditoria governamental? Bom, nós temos aqui a Declaração de Lima, que foi a reunião de vários países na década de 70, falando sobre definiram as diretrizes para preceitos de auditoria. O conceito e estabelecimento da auditoria são inerentes à administração financeira pública, já que a gestão de recursos públicos envolve um voto de confiança, como a gente viu lá na frente, quando a sociedade delega no voto de confiança aos gestores a aplicação desses recursos públicos em prol da própria sociedade. Então, a auditoria, ela não é um fim em si, né? Ela não existe somente por existir auditoria, ela é um elemento indispensável de um sistema regulatório cujo objetivo é revelar desvios das normas e violações dos princípios da legalidade, eficiência, eficácia e economicidade na gestão financeira com a tempestividade necessária para que medidas corretivas possam ser tomadas em casos individuais para fazer com que os responsáveis por desvios assumam a responsabilidade por eles para obter o devido ressarcimento ou para tomar medidas para impedir ou pelo menos dificultar a ocorrência dessas violações. Então nós temos aqui a finalidade da auditoria governamental, segundo a Declaração de Lima sobre diretrizes para preceitos de auditoria. A auditoria governamental ela contribui para a boa governança, na medida em que fornece aos usuários previstos, nós vamos ver quais são os usuários previstos da auditoria, fornece com independência informações objetivas e confiáveis, conclusões ou opiniões baseadas em evidência suficiente e apropriada relativas às entidades públicas, aperfeiçoando a accountability e a transparência. A accountability, que é a prestação de contas contínua, nessa vontade de prestar contas contínuas e responsabilização, promovendo melhorias contínuas e a confiança sustentada no uso apropriado de recursos e bens públicos e no desempenho da administração pública, fortalecendo a efetividade dos órgãos que, dentro do ordenamento constitucional, exercem funções gerais de controle e correição sobre o governo, bem como dos responsáveis pela gestão de atividades financiadas com recursos públicos, criando incentivos para a mudança
ao proporcionar conhecimento, análises abrangentes e recomendações bem fundamentadas para aprimoramentos, ou seja, o ator de mudanças de determinada situação encontrada que não esteja de acordo com os critérios pré-estabelecidos. Então, a auditoria governamental contribui para a boa governança. E quais são os elementos de auditoria governamental? A auditoria do setor público aumenta a confiança dos usuários previstos, fornecendo informações e avaliações independentes e objetivas a respeito de desvios dos padrões aceitos ou dos princípios de boa governança. Então nós vamos ter aqui o auditor, a parte responsável, os usuários previstos, o objeto, critérios e informação do objeto. Vamos então ver cada um deles. O auditor é o profissional que conduz os trabalhos de auditoria a partir de delegação para essa atividade. A parte responsável podem ser pessoas e organizações que gerenciam e executam recursos públicos. A parte responsável são os auditados. Os usuários previstos podem ser órgãos legislativos, órgãos de controle, responsáveis pela governança e sociedade em geral, ou seja, usuários previstos, quem vai receber essa informação da auditoria governamental. O objeto de auditoria é a informação, condição ou atividade que é mensurada ou avaliada de acordo com certos critérios, como licitações, contratos, programas de governo, demonstrações contábeis e fiscais e etc. Critérios, referências usadas para avaliar o objeto, podem ser leis, regulamentos, padrões, jurisprudências, boas práticas. Informação do objeto, o resultado da avaliação e mensuração do objeto de acordo com os critérios. Então, é aquilo que está sendo informado em um relatório para os usuários previstos, para aqueles que vão consumir aquela informação que a auditoria governamental produziu. Nós temos aqui os achados de auditoria, que aí, quando a auditoria for realizada, nós vamos ter os achados, que é qualquer fato significativo, digno de relato pelo auditor, constituído de 4 atributos: a situação encontrada, o critério, causa e efeito. Decorre da comparação da situação encontrada, o auditor vai em campo, verifica aquela situação encontrada, compara com o critério e deve ser devidamente comprovado por evidências juntadas ao relatório, essas evidências de auditoria que são realizadas por meio de técnicas de auditoria. Então, o achado, ele tanto pode ser negativo, quando revela uma impropriedade ou irregularidade, ou pode ser positivo, quando aponta boas práticas de gestão. Então, no primeiro caso, nós temos aqui o critério, nós temos uma situação encontrada, nós temos uma diferença aqui entre o critério e a situação encontrada, nós temos, portanto, aqui um achado negativo. E quando nós temos aqui um critério, a situação encontrada acha algo a mais do que o critério que foi ali mencionado, nós vamos ter, portanto, aqui um achado positivo que vai servir para outros órgãos e entidades como referência naquela situação que foi verificada pela auditoria. Então é isso, meus caros, a gente fica por aqui nesta aula de introdução à auditoria governamental. Até a próxima!